A esposa do Rodrigo Faro, como você está sabendo, infelizmente está doente aí por conta de um câncer maligno que foi descoberto na coxa dela. Só que a gente tem algumas atualizações que eu trouxe aqui para você do estado de saúde dela e de como que foi a cirurgia que ela iria fazer neste sábado. Mas antes, uma coisa que eu acho que pode tocar o seu coração, porque antes da Vera Fiel, a esposa do Rodrigo Faro, entrar na sala de cirurgia, o apresentador ele chegou a pedir oração a todos para quem estava acompanhando as redes sociais dele e disse o seguinte: quem puder parar um minuto agora para orar pela minha Vera, eu agradeço muito. A cirurgia começou à 1 da tarde e deve acabar no final da tarde. E vai dar tudo certo com a graça de Deus. Algumas horas depois, ele voltou a escrever: continuo aqui na fé, mais de 6 horas de cirurgia. Pois é, como você pode ter visto, acabou de ver comigo, essa cirurgia da Vera Fiel, esposa do Rodrigo Faro, demorou muito para acontecer, porque como você deve saber, uma cirurgia que envolve câncer, que envolve principalmente aí algumas áreas do nosso corpo, como no caso dela foi na coxa, é uma cirurgia extremamente delicada. E só para, como você viu, ter noção, mais de 6 horas de cirurgia é porque realmente a coisa estava complicada e estava aí sendo tudo feito para que a Vera Fiel, esposa do Rodrigo, saísse aí curada, saísse aí super bem para que depois ela pudesse iniciar o tratamento. E a cirurgia aconteceu. O Rodrigo Faro, ele disse o seguinte depois do final da cirurgia: o médico dos médicos já está operando em todos os detalhes. Nesse caso, quem comentou foi uma seguidora. Outra disse: em nome de Jesus, já deu tudo certo e a Vera terá um testemunho tremendo para contar. E o nome do Senhor Jesus será glorificado. Disse outra seguidora. E outra ainda pontuou: Deus é o médico dos médicos e já curou a sua esposa. No final, o Rodrigo Faro disse o seguinte: acabou, a Vera está bem. Pois é, a Vera, esposa do Rodrigo, conseguiu passar pela cirurgia e ela realmente aí conseguiu fazer a retirada do tumor. Tanto aí que a retirada do tumor, a tirada do câncer, foi vinda aí com um boletim médico dizendo o seguinte: na nota é falado: sem intercorrências, a paciente encontra-se clinicamente estável e seguirá internada para acompanhamento pós-operatório. O câncer, o tumor, estava localizado na coxa esquerda da Vera Fiel, a esposa aí do Rodrigo Faro. Como você percebeu, ela conseguiu passar por toda a cirurgia, mais de 6 horas de cirurgia, para que fosse retirado esse câncer. E agora, pelo que eu entendo aí, pelo também que foi noticiado, a esposa do Rodrigo Faro agora vai entrar numa fase de tratamento para que o câncer não volte, né? Para que as células cancerígenas não voltem ao corpo dela e ela não venha adoecer novamente. Se você está acompanhando todo esse caso aí da esposa do Rodrigo Faro, você já deve ter notado, por exemplo, algumas notícias saindo sobre isso. Inclusive, quando saiu a notícia que a esposa dele estava com essa doença, muita gente ficou sensibilizada, porque o Rodrigo Faro, como a gente sabe, é um dos apresentadores aí mais conhecidos do Brasil. Mas o que também sensibilizou e emocionou, que eu não sei se você ficou sabendo, foi a filha do Rodrigo Faro e da Vera Fiel, a esposa dele, se pronunciando sobre o que a mãe estava passando. Hoje, que foi o dia da cirurgia da Vera e também é o dia das crianças, foi uma fala da filha dos dois que acabou aí emocionando muitas pessoas, porque ela falou que ela não precisava de presente nenhum do Dia das Crianças se a mãe dela, a Vera Fiel, fosse curada desse câncer. E como a gente viu, ela passou aí pela cirurgia, segundo o boletim médico, ela está clinicamente estável, então quer dizer que ela está se recuperando bem e a cirurgia foi bem, e agora é só aguardar os próximos meses e esperar
esperar que o câncer não volte e que, claro, o tratamento aí possa fazer muito efeito na Vera para que toda essa situação e como a gente imagina que um câncer abala emocionalmente uma pessoa não venha fazer isso com ela de novo. Como você está acompanhando aí nesses últimos dias, todo esse caso do Rodrigo Faro gera aí preocupação nas pessoas, porque as pessoas se apegam a algumas celebridades, então obviamente quando a esposa dele ficou doente, muita gente aí ficou triste com essa situação. Vale ressaltar uma coisa se você não está sabendo dessa situação toda envolvendo o Rodrigo Faro e a família dele, mais especificamente a esposa. A esposa revelou durante aí uma conversa que esse câncer, esse tumor que ela descobriu, foi por conta da insistência tanto do marido do Rodrigo Faro como de outras pessoas para que ela fosse fazer exames, para que ela fosse só conferir se estava tudo certinho. E aí ela acabou descobrindo justamente esse câncer, raro e maligno, infelizmente, cedo. Mas nesse caso, felizmente, ela descobriu cedo, o que pode aí ajudar ela bastante para que ela não venha ficar doente de novo, para que não venha a crescer o câncer no corpo, o que já foi aí tirado, né, nesse caso, porque a cirurgia já aconteceu. Então, por conta de uma atitude do Rodrigo Faro, esposo aí, marido da Vera, ela não viveu coisa pior, porque se descobriu esse câncer, esse tumor muito cedo, como a gente acabou vendo. E agora, como a gente soube também, a cirurgia aconteceu de forma muito estável, mas demorada, como a gente também percebeu. E uma última coisa para você saber do caso da Vera Fiel é que recentemente, a filha dela, Helena, além de ter se pronunciado, como eu disse, falando que queria a cura da mãe, que emocionou muita gente, a Vera também recebeu cartinhas de amigos da Helena, a filha dela, desejando aí para que ela fosse curada e ela melhorasse o quanto antes de toda essa situação. Tanto que a Vera Fiel disse o seguinte: dia 12 de outubro é o meu aniversário e eu vou completar meus 49 anos no hospital com a certeza absoluta da minha cura. Tenho muita fé em Deus e sei que, para Ele, nada é impossível. O meu Deus de milagres tem um motivo para me permitir passar por tudo isso. Agradeço mais uma vez pelas inúmeras mensagens de apoio, carinho e amor que tenho recebido. Tudo vai ficar bem. Pois é, esse foi o pronunciamento da Vera, antes aí, no caso, da cirurgia dela, que ocorreu nesse sábado, dia do aniversário dela, dia das crianças e também o dia da cirurgia que ela acabou para passar aí para que fosse retirado esse câncer. Qual que é a sua opinião com tudo que ela está passando, com tudo que a família do Rodrigo Faro está passando? O que, que você acha de toda essa situação? E óbvio, se você pudesse mandar uma mensagem, qual mensagem você falaria para ela?